Quero convidar o pastor Romildo. Pastor Romildo, ele é um dos discípulos. Eu tenho aqui vários discípulos, né? Hoje ele é o discípulo meu que vai estar pregando a palavra de Deus. E ele é uma pessoa, irmãos, que mora no meu coração, não paga IPTU, nada. Ele é assim. Convidei ele para ir comigo a Chapecó ontem. Convidei, vamos para Chapecó. Ele disse, pastor, vamos já. Falei, mas você já conversou com a esposa? Falou, depois eu converso. Ó, rapaz, não me põe em confusão. Então já saiu pronto. O discípulo, irmãos, ele está sempre pronto. Ele não fica com desculpas, né? Ele está pronto, ele embarca junto. Foi de carona e voltou dirigindo o carro, né? E foi assim uma viagem muito boa, uma viagem maravilhosa. Tenho certeza que Deus vai abençoar nossas vidas através da vida dele, que ele vai estar pregando a palavra de Deus. Vamos receber com palmas para Jesus. Vamos nos colocar em pé. Glória a Deus, Pai. Boa noite, amados. Paz seja convosco. Quem está feliz de estar na casa do Pai, aleluia. Glória a Deus pela tua vida. Amado, pode se assentar na presença do Pai. Graças a Deus. Sempre é especial estar junto com o pastor. A gente sempre aprende muita coisa. Fomos aí umas 8, 9 horas dentro de um carro, conversando, ida e volta. E ele me ensinando muitas coisas. Eu falo isso e falo de coração, meus amados, que o pastor Mendes é um pai, é um amigo precioso que Deus colocou na minha vida. Eu devo o meu ministério a ele, eu devo tantas coisas lindas que Deus transformou na minha vida, a este homem que Deus levantou e trouxe aqui para a nossa igreja. Sem ele, não sei dizer o que seria hoje o pastor Romildo, onde eu estaria, porque realmente o pastor Mendes, ele mudou a minha vida. Através da sua palavra, do seu carinho, do seu cuidado. E eu dizia ao pastor, nas últimas orações minhas, esses últimos dias, o Espírito Santo tem me incomodado com uma palavra. Deus colocou uma palavra no meu coração, que eu preciso falar desta palavra, pastor, para a igreja. E o pastor disse, se Deus colocou uma palavra no teu coração, se Deus te deu uma palavra, se você precisa falar desta palavra, então prega ela amanhã. Eu digo, amém, pastor. Se o Senhor me dá essa liberdade, eu prego. Eu prego porque o Espírito Santo colocou no meu coração, meu amado, e Ele tem falado comigo. Isso aqui estava ligado. E Ele tem falado comigo para trazer essa palavra, meu amado. Então, nesta noite, eu quero que você desarme o teu coração, porque Deus quer te mostrar alguma coisa preciosa para a tua vida. Quem tem a palavra do Senhor, abre conosco, lá no livro de Provérbios, Provérbios 25, capítulo 23. 25, Provérbio 25, capítulo 23. Quero falar com a amada igreja nesta noite sobre o vento norte. E esse provérbio diz, algumas pessoas em reverência estão se colocando em pé, então põe-se em pé, amados. Isso, graças a Deus, em reverência à palavra do Senhor. A palavra diz assim, amados, o vento norte traz a chuva, e a língua fingida traz o rosto irado. Agora pode se assentar na presença do Pai. Pode fechar a tua Bíblia, acomodá-la. Amados, o vento norte. Quando eu li esta passagem do vento norte, e quando o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração, eu comecei a lembrar de quando eu ainda era menino, ainda era adolescente. E não faz muito tempo não, amados, é só o rosto, que não faz muitos anos não. E eu me lembro que quando
quando se armava uma tempestade, quando começava uma tempestade, começava assim, escurecer o céu e aquelas trovoadas fortes, aqueles relâmpagos assustadores, e de repente às vezes até um vento muito forte, às vezes até tirando telhas de casas. Eu me lembro que eu ficava apavorado, era uma coisa que me incomodava, me dava um medo, amados. Eu não sei se algum de vocês teve esse tipo de experiência, mas eu ficava assustado, quando escurecia tudo, trovoadas, relâmpagos, e eu me lembro que a minha mãe, ela sempre teve assim uma espécie de sabedoria com o tempo. Talvez alguns de vocês tenham essa facilidade. Ela olhava lá para fora, olhava para o céu e dizia: "Ih, vai chover hoje", e chovia. Às vezes, no final da tarde, ela olhava assim e dizia: "Amanhã de manhã vai dar geada", e dava geada. Eu não tenho essa facilidade, eu olho para o céu e só vejo as nuvens, o céu, não sei compreender se vai chover ou não vai. Mas a minha mãe tinha essa sabedoria, e às vezes ela, nesses momentos, quando eu ficava com medo da tempestade, ela chegava e me abraçava e dizia: "Filho, calma, calma que já está soprando um vento norte, olha, já está soprando um ventinho norte. E esse vento norte vai afastar a tempestade, e vai trazer uma chuva calma." E realmente, de repente, começava a limpar aquele tempo, parar as trovoadas, parar o vento, parar o relâmpago, uma brisa suave vinda do norte, e começava a chover. Uma chuva calma, seródia, trazia paz, tirava aquela perturbação que estava apertando o meu coração, e pairava uma calma gostosa, passava o medo. Amados, há pessoas que infelizmente elas são como grandes tempestades, elas são como grandes trovoadas. Há pessoas que muitas vezes, meu amado, se deixam levar por aquilo que o diabo sopra na sua orelha, por aquilo que o diabo coloca no seu coração, e muitas vezes elas se tornam verdadeiras tempestades, tirando a calma, tirando a paz, tirando a serenidade, ao ponto muitas vezes nós temos que erguer as nossas mãos e dizer: "Senhor, manda o vento norte, Pai, sopra o vento norte urgente, Senhor." Há uma palavra que está em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6, que diz, você não precisa olhar, meu amado, ou se tu quiser anotar, que diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Às vezes, meu amado, basta uma pessoa com uma palavra ruim, uma pessoa com uma palavra negativa, uma pessoa com uma palavra de crítica, para estragar toda uma congregação. Amados, uma gotinha de veneno é suficiente para matar um corpo, para destruir uma vida. E há uma palavra no livro de Judas, lá mais no final do livro, que nos diz, Judas capítulo 1, versículo 10, 11 e 12, que fala um pouquinho sobre estas pessoas. A palavra diz assim, ó: "Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que entendem, por instinto natural, como brutos e sem razão, até nestas coisas se corrompem." O versículo 11 diz assim: "Ai deles, porque prosseguiram por caminhos de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corã. Estes homens são como rochas submersas,
em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem águas, impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, mas destes desprovidas, duplamente mortas e sem raízes. Há pessoas, meu amado, que vivem em um espírito de crítica, que vivem em um espírito de inveja, de destruição, espírito de Caim, conforme diz esta palavra, ou em espírito de ganância, conforme era com Balaão, ou em espírito de rebeldia e de crítica, como era com Corã. A palavra diz que são pessoas, amados, que aquilo que elas escutam e entendem, elas abrem a boca para difamar. Não compreendem, não entendem, mas criticam. A palavra diz que o pouco que elas compreendem, ainda assim no seu estado irracional, ainda assim se corrompem com o pouco que compreendem. A palavra compara a pedras submersas, escondidas debaixo da água, para quem está navegando não enxerga, e quando vê, bate o navio, bate o barco nesta pedra, e afunda. A palavra diz, são como pedras, rochas submersas, no meio da tua fraternidade, se banqueteiam com a palavra, congregam com os irmãos, mas no fundo não tem nenhum recato, porque querem ser pastores de si mesmos, são como nuvens que são impelidas pelo vento, são como árvores que mesmo na época de frutas está desprovida do fruto e não tem raiz. E quando a palavra fala, meu amado, e compara algumas pessoas com a rebeldia de Corã, eu quero que você me acompanhe um pouco na história desse homem que está lá em Números, capítulo 16. Para você compreender um pouquinho o que é a rebeldia, o que é a desobediência. A palavra diz, no versículo número 1, que Corã era filho de Izar, filho de Coate, de Levi, e que ele tomou consigo a Datã e Abirão, que são filhos de Eliabe, e Aon, que é filho de Pelete, e que são filhos de Ruben, e que se levantaram perante a Moisés com mais 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. E no verso número 3 diz que eles se levantaram contra Moisés e contra Araão e lhes disseram, basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? A palavra nos ensina, amados, que Corã, juntamente com mais alguns dos levitas, eles começaram a se levantar contra a liderança de Moisés. A palavra diz que eles inflamaram mais de 250 homens para estarem com eles, e que chegaram na presença de Moisés e disseram, Moisés, por que é que você é que tem que ensinar? Por que você é que tem que ser o líder? Por que você é que tem que mostrar o caminho? Por que você, Moisés, tem que dizer como é que tem que ser as coisas? Por que é a ti que nós temos que obedecer? Se nós todos aqui somos tão santos quanto a ti. Se a congregação é santa, se o povo é santo, se o povo é especial, por que tem que ser você, Moisés? E no versículo número 5, Moisés falou a Corã e a todos os que estavam com ele, dizendo, amanhã pela manhã o Senhor fará saber então quem é dele e quem é o santo, e que ele fará chegar até si, aquele a quem escolher, ele fará chegar até si.
Moisés disse: olha, vai chegar um momento então em que Deus vai mostrar. Corã, se tu dizes que és tão santo, tão digno, que não precisa ser ensinado, não precisa ser liderado, não precisa ter um pastor sobre você, então mais dias ou menos dias, Deus vai mostrar quem é santo e quem não é, quem precisa e quem não precisa. E no 9 e no 10, Moisés ainda teve o cuidado de tentar mostrar a Corã o que Deus fez na vida dele. Diz assim: acaso é para vós outra coisa de sob menos, que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor, e estardes perante a congregação para ministrar? E te fez chegar, Corã, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, juntamente contigo, mas ainda assim também procuras o sacerdócio, também procuras a liderança, também queres ser mais do que o chefe. Moisés disse: Corã, Deus levantou a mim para ser o líder, foi a mim que Deus deu a visão de conduzir o povo, de atravessar o deserto e de levar para a terra santa. Você faz parte do grupo que anda comigo, você já faz parte do altar, você já lidera, você já faz parte de um povo separado para Deus, você já é um abençoado por ter sido escolhido por Deus. O que mais tu queres ainda, Corã? Queres ser o líder? Queres ser o chefe? Queres ser o superior de todos? E no 13, os homens que estavam com Corã ainda deram mais uma palavra de rebeldia a Moisés, dizendo: porventura é coisa de somenos que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para fazer-nos morrer neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós. Tem gente, meu amado, que inflamado por espíritos demoníacos, quando o diabo começa a trabalhar na mente, no pensamento, no coração das pessoas, as pessoas começam a achar que já sabem tudo, que já conhecem tudo, que já têm capacidade, que já têm discernimento. Alguns começam a achar que sabem mais do que o líder, mais do que o rei, mais do que o pastor. Esses homens disseram: Moisés, a nós parece que você nos trouxe apenas para se exaltar como líder, apenas para ter o estágio, o prestígio de chefe. Está nos conduzindo pelo deserto para ter a honra de ser o nosso chefe, o nosso líder, para se exaltar sobre nós. E no versículo 20 e 21, Deus falou a Moisés. Deus disse a Moisés: apartai-vos do meio desta congregação, você e Araão, porque eu consumirei essa congregação no momento. Mas no 22 a palavra diz que eles, Moisés e Arão, se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor, conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem, indignar-te-ás contra toda esta congregação? Amados, quando Deus enxerga o rebelde, quando Deus vê aquele que se levanta contra, meu amado, Deus diz ao líder: dá licença um instantinho, se retira para o lado um pouquinho, porque é comigo que eles vão se ver. E Moisés intercedeu a Deus e: Senhor, tem misericórdia, Pai, do povo, da congregação, porque não é por causa de um rebelde, não é por causa de um pecador, ó Senhor, que tu vais consumir a todos, porque tu és o autor, é o conservador de toda a vida. E no 23 e no 24 respondeu então o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda essa congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corã, de Datã e de Abirão. E lá no 29,
E no 30 diz assim, palavra de Moisés: se morrerem estes, como todos os homens morrerem e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou eu enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inúdita, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezam ao Senhor. Olha o coração do líder, olha o coração de Moisés. Olha, amado, o coração do homem que estava conduzindo aquele povo pelo deserto. Ele disse: se não sou eu santo de Deus, se não sou eu ungido de Deus, se não sou eu o homem que Deus levantou para conduzir este povo, nada acontecerá. Mas se Deus é comigo, se eu for o ungido do Senhor, se foi nas minhas mãos que Deus entregou o ministério de apacentar este povo, então Deus vai mostrar o que vai acontecer. E a palavra nos diz, no versículo 31 e 32, diz assim: e aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo dele se fendou, se abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corã e todos os seus bens. E no 35 diz assim: e procedente do Senhor saiu fogo, e consumiu também os 250 homens que ofereciam incenso. Amados, cada vez que nós olhamos na Bíblia do Senhor, cada vez que nós lemos as histórias dos homens de Deus, dos profetas, dos homens que Deus levantou, cada vez que nós percebemos na Bíblia, meu amado, alguém que se levantou contra um ungido de Deus, alguém que se levantou contra o ministério de um homem de Deus, nós percebemos qual foi o fim que Deus deu a esta pessoa. Olha o que aconteceu com Absalão, olha o que aconteceu com Aitofel, olha o que aconteceu com Joabe, olha o que aconteceu com Corã e os 250 homens, olha o que aconteceu com Judas. Poderia citar tantos exemplos, meu amado. Por isso que Deus tem apertado o meu coração nos últimos dias, dizendo que Ele está começando a soprar um vento norte, começando a soprar um vento que vai, meu amado, soprar a tempestade, soprar o tempo ruim. Assim como Deus fez na época de Moisés, com o grupo de Corã e os seus, trazendo depois a calmaria para o povo, trazendo a paz na congregação, trazendo descanso sobre a vida de Moisés. Deus tem mostrado que tem soprado um vento norte na nossa igreja, meu amado. Um vento do Espírito Santo, um vento capaz de trazer a união, um vento capaz de trazer o respeito, um vento capaz de trazer o amor, um vento capaz de mostrar de onde sai o alimento, de onde sai a água, de onde sai a unção, de onde sai a bênção para a tua vida. De quem é o teu abençoador, de quem é a pessoa que paga um preço pela tua vida, que dobra o joelho, que ora, que intercede a Deus pela tua vida. De quem é o teu pastor, de a quem que você tem que dar ouvidos, meu amado, para ser abençoado. Abre comigo lá no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 34, versículo 18. É tempo de vento norte, amado. É o vento que sopra a preocupação do teu coração.
É aquele vento que traz a calmaria. É aquele vento que tira a palavra ruim do teu coração, a palavra ruim que ainda está implantada no teu pensamento, no teu ouvido, porque é o vento poderoso do Espírito Santo de Deus. A palavra diz, Ezequiel 34, versículo 18. Ezequiel 34, 18. A palavra diz assim: acaso não vos basta a boa pastagem, a vez também de pisar aos pés o resto do vosso pasto? E não vos basta o terdes bebido as águas claras, a vez de turvar o resto com os seus pés? Meu amado, se há uma coisa que aperta o coração de um pastor, se há uma coisa que deve ter apertado o coração de Moisés naquele deserto, ao ponto dele se prostrar de joelho e de rosto em terra, e chorar e interceder a Deus, se há uma coisa que nos entristece, é quando nós vemos uma ovelha no aprisco, cuidada, amada, zelada, protegida do lobo, mas que dentro do aprisco ela come o pasto, e depois ela pisa por cima do que sobrou. Dentro do aprisco ela bebe da água, e depois ela caminha pela fonte, sujando o pasto, turvando a água, sem se preocupar com o alimento e com a água das outras ovelhas, estragando o alimento. Come e pisa em cima do pasto, bebe da água cristalina que sai do altar, mas depois pisoteia sobre esta água para deixá-la suja e turva. Sabe, amados, muitas vezes Deus coloca dentro do aprisco ovelhinhas sofridas, ovelhinhas famintas, ovelhinhas sedentas. E muitas vezes, amado, o nosso coração ele fica tocado de uma alegria quando nós percebemos que a palavra que está sendo pregada no altar, o alimento que está sendo servido, está matando a sede daquela ovelhinha, está matando a fome daquela ovelhinha, está mudando a vida daquela ovelhinha. E muitas vezes, amados, entristece o nosso coração de perceber que de repente ovelhas do aprisco tentam servir um alimento sujo, uma água turva para esta ovelhinha, para estragá-la, para adoecê-la e até para afastá-la do aprisco e da congregação. O versículo 19 diz assim: quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés, e elas bebem o que haveis turvado com os teus pés. Por isso, assim lhe diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra. Visto que com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os chifres empilhes as fracas, até que as espalhes para fora do aprisco. Amados, muitas vezes ovelhas que comeram do pasto, ovelhas que se fartaram do alimento que sai do altar do Senhor, ovelhas que beberam da água cristalina que sai do altar do Senhor,
e engordaram. Muitas vezes estas ovelhas, amados, empurram com seus ombros, empurram com as suas palavras, empurram com os seus pensamentos, empurram com os seus lábios. Ovelhinhas fracas e desprotegidas para fora do aprisco. Muitas pessoas que vêm para Jesus, meu amado, não pense que as coisas do mundo lá fora que tira ela da igreja. Não pense que as armadilhas do diabo lá fora que tira muitas pessoas da igreja. Não pense que a pessoa lá fora precisa ser zelada, guardada, que precisa ser colocada dentro de uma redoma. Porque muitas vezes, meu amado, o maior perigo está dentro do próprio aprisco, dentro da própria congregação. Ovelhas gordas empurrando com o ombro, ovelhas gordas dando cabeçada, ovelhas que comeram do pasto e agora pisam e lameiam o pasto, ovelhas que beberam da água cristalina que jorrou tantas vezes do altar de Deus sobre as suas vidas. De repente começam a falar que a água é ruim. Pessoas usadas pelo demônio para destruir as ovelhas fracas. Amados, eu estou nessa igreja há 17 anos. Eu ando com o pastor Mendes e a pastora Célia há 15 anos. Sou um homem que zelo pela honestidade, pelo caráter, pela família, pelo amor às pessoas. E em todos esses anos, meu amado, é isso que eu tenho visto na igreja quadrangular: um amor, um cuidado. Nunca vi do nosso pastor uma palavra que denegrisse o seu caráter, a sua idoneidade, a sua justiça, o homem de Deus que ele é. Mas ovelhas gordas que comeram aqui, ovelhas gordas que beberam aqui, muitas vezes abre a sua boca, conforme lemos lá no livro de Judas, para difamar o que comeram, para denegrir o que escutaram, para distorcer o pouco que entenderam. Semana passada, o Espírito Santo começou a colocar essa palavra no meu coração, quando eu fui fazer uma visita para um casal que não está aqui na igreja, mas eu vou brigar pela vida deles. Eu vou brigar, eu vou pagar um preço, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou visitar quantas vezes for necessário, eu vou levar a palavra de Deus quantas vezes for necessária. Porque eu cheguei naquela casa, falar com aquele casal, e encontrei na mulher uma ovelhinha frágil, machucada, entristecida, coração apertado. Mas principalmente, amados, alimentada pelos restos de uma ovelha gorda, por pasto sujo de uma ovelha que engordou aqui na igreja, por água suja de uma pessoa que tantas vezes bebeu aqui. Deus disse, meu amado, no 20, eis que eu mesmo julgarei
entre a ovelha gorda e a ovelha magra. Por isso que eu tenho orado ao meu Deus, digo: Senhor, manda o vento norte, Pai, e empurra, Senhor, empurra essas nuvens, Pai, de tempestade. Amados, você está em uma igreja que te ama, em uma igreja que cuida de você, em uma igreja que tem princípios, que tem estatutos, em uma igreja firmada, enraizada, conduzida por um pastor que Deus levantou com sabedoria, conhecimento e discernimento para apacentar a sua igreja. Aqui, meu amado, você é amado, mas aqui também você é ensinado, aqui também você é repreendido quando é necessário. Porque muitas vezes, meu amado, o que a ovelha gorda te fala é aquilo que o teu ouvido queria ouvir. Mas quem te ensina e mostra o caminho é o pastor que está em cima do altar. Não é a ovelha que pisou no pasto e sujou. Não é a ovelha que sujou a água. Mas é o homem de Deus que Deus colocou nesse altar aqui para te ensinar, para te mostrar o caminho. Para a hora que for preciso puxar a tua orelha. E a hora que também for preciso te abraçar e te beijar, meu amado. Cuidado com os Abisalão. Lá em 2 Samuel capítulo 15, versículo 3, diz que Abisalão ficava à frente do templo, à frente da casa do rei Davi. E que cada pessoa que queria falar com o rei, cada pessoa que queria um conselho, cada pessoa que queria uma palavra do rei, Abisalão dizia: chega-se a mim, eu vou te dar um carinho, eu vou te dar um amor, porque o rei está muito ocupado, o rei não tem tempo para você. Meu amado, não se deixe enganar por Abisalões. Há muitas ovelhas gordas que diz: fala para mim, meu querido, porque é eu que te amo, deixa que eu cuido de você, vai na minha casa que eu vou cuidar de você, deixa que eu vou na tua casa, meu querido, eu vou fazer uma jantinha para você, meu amado. Teu pastor não tem tempo para cuidar de você, não tem tempo de ir na tua casa. Todas as vezes que alguém convidou o pastor Mendes para ir na sua casa até hoje, todas as vezes ele foi. Há 500 famílias na nossa igreja, meu amado. Se fosse do coração do nosso pastor, ele abraçaria todas, ele beijaria todas, ele levaria todas para almoçar, para jantar na sua casa. Mas é quase que humanamente impossível agora para uma ovelha gorda pegar 1 ou 2 casais e tratar, e abraçar e beijar, e de repente fazer como Abisalão, dizer que o pastor, que o rei não tem tempo para isso. Como Corã disse: nós já somos santos, por que Moisés tem que ser o nosso líder? Nós já sabemos por que tem que ter alguém acima de nós. Muitas ovelhas gordas pensam assim: eu sei mais, eu já conheço mais do que o pastor. Abisalão pensava assim e dizia assim: se pudesse ser eu, se fosse eu o rei, se fosse eu o pastor. E no versículo número 6, 1 Samuel 15, 6, diz que com esse tipo de atitude, Abisalão roubava o coração do povo. Por isso, amados, que às vezes a gente encontra ovelhinha aí fora, magoada, entristecida, e que o coração dessa ovelhinha já não está mais no pastor, o coração dessa ovelhinha já não está mais na igreja quadrangular, porque alguma ovelha gorda que comeu e pisou no pasto e sujou.
Alguma ovelha gorda que bebeu da água cristalina do altar, pisou na água e lemeou. E com uma atitude de carinho roubou o coração da ovelhinha, que é aqui do aprisco, que é aqui da congregação. Por isso que eu levanto as minhas mãos e digo: Senhor, manda o vento norte, Pai. Sopra, Senhor. Afasta a tempestade, afasta a ovelha gorda, afasta o rebelde, Senhor, e derrama sobre a tua igreja o espírito de paz, o espírito de amor, uma chuva seródia, Pai. Meu amado, esta é a tua casa. Meu amado, o teu alimento sai aqui deste altar. Meu amado, a água para matar a tua sede sai aqui deste altar. Não vai pegar em outras fontes por aí, meu amado. Não vai beber de quem não tem água limpa para te dar. Não vai beber de quem já sujou a água. É aqui do altar, meu amado. É dos lábios do nosso pastor e da nossa pastora. Foram eles que Deus levantou para estar aqui. Eles é que são os ungidos de Deus. Você está com problema, meu amado? Venha se aconselhar com o nosso pastor, com os nossos pastores. Teu casamento está com problema. Nós temos 12, 14, não sei o número, 18 pastores na nossa igreja. Pastores que têm um amor no coração por você, meu amado. Pastores que pagam um preço pela tua vida. Pastores que choram por você. Aquela ovelhinha que eu fui visitar, meu amado, eu chorei à noite. Dobrei os meus joelhos e chorei. Digo: Senhor, Pai, entrou na tua casa, Pai. Oh Senhor, entrou com esperança, entrou com brilho nos olhos, entrou com fome, entrou com sede, Pai. Mas uma ovelhinha gorda qualquer foi lá e jogou um alimento ruim, jogou uma água não pura. É tempo de vento norte, meu amado. De vento de amor, de vento de paz. Eu já não aguento mais, meu amado, encontrar pessoas dizendo que foram feridas por palavras de dentro da igreja, que ouviram palavras, meu amado, contra a igreja, contra o pastor. Quem é que você ama? Quem é que você escuta? Quem é o teu pastor? Quem é o teu líder? Qual é a tua igreja? É como a história daquele filho rebelde. Porque para muitas pessoas, meu amado, parece que a casa do vizinho é melhor. Às vezes você está na casa do teu pai, há o alimento, há a água, há a roupa, há o amor, há o cuidado. Tem dias que de repente o alimento não é tão precioso, tão farto. Há dias que tem disciplina, há dias que tem repreensão, há dias que tem regras. Mas de repente o filho rebelde começa a olhar a casa do vizinho, começa a olhar a vida das pessoas que vivem na casa do vizinho, e dá a impressão que lá não tem regras, que lá não tem cobrança, dá a impressão lá que o alimento é melhor. E não são poucos, amados, os filhos que saem da casa do pai para ir morar na casa do vizinho. Assim como o filho pródigo fez. Na casa do pai, alimentado, cuidado, zelado, bem tratado, amado. Ah não, pai, mas eu quero sentir lá fora como é que é. Lá vai ser melhor. Lá eu vou ser exaltado, lá eu vou ser cuidado, lá eu vou ser respeitado.
Mas de repente, amado, esse filho, quando está fora da casa do pai, começa a perceber que lá na casa do vizinho também tem regra, também tem disciplina, também tem cobrança, também tem dias que o alimento é duro. E aí sente saudade do tempo que estava na casa do pai. E como o filho pródigo chora de saudade. E diz: pai, eu quero voltar, porque contigo é o meu lugar. Meu amado, essa é a tua igreja, aqui é a tua casa, essa é a tua família, aqui você é amado, aqui você é ensinado. Já pregamos aqui nesse altar tantas palavras de amor, tantas palavras de carinho. Às vezes o Espírito Santo nos levanta, como esta semana, para pegar uma palavra um pouquinho mais dura, mas eu quero que você entenda no teu coração, que o alimento que sai daqui do altar é para te alimentar, que a água que sai aqui do altar é pura e é cristalina, e é para matar a tua sede, meu amado. Pode aplaudir o Senhor. Às vezes eu vejo a tristeza nos olhos do meu pastor, vejo, aperta meu coração, meu amado. Pastor, às vezes nas nossas reuniões ele comenta conosco, os outros pastores sabem, mas fica no nosso coração. Nós o ajudamos em oração, mas hoje Deus está dizendo para eu falar para a igreja, e a gente vê a tristeza nos olhos dele, dizendo: eu prego a verdade, eu prego a palavra, eu cuido das pessoas, eu pago um preço por cada alma que entra nesta igreja, eu tento fazer uma igreja bonita, nós fazemos desafios que humanamente é impossível, como as cadeiras, como o som, como esse templo bonito. Nós damos oportunidade nas células para as pessoas serem tratadas, amadas e cuidadas. Nós discipulamos, nós aconselhamos, nós oramos, nós jejuamos. Aonde nós temos errado, o que mais falta fazer pelo povo? Eu quero te dizer, meu amado, que você é uma ovelhinha preciosa, e que Deus quer que o alimento que você receba daqui, você compartilhe. Você compartilhe, porque não é o lobo lá fora que está matando as pessoas, não, que está matando as ovelhas. Não é o mundo que está matando as ovelhas desgarradas, meu amado, mas muitas vezes são ovelhas de dentro da igreja que estão jogando as ovelhas para fora, empurrando, porque já se fartaram, já beberam e já se esbaldaram. Mas nesta noite, Deus vai mandar um vento norte, o vento do Espírito Santo. Ele vai soprar uma calmaria no teu coração. Ele vai te mostrar que é aqui que você é amado. Muitas vezes, meu amado, o pastor vem na igreja, prega uma palavra. Se fosse da vontade do pastor, ele iria em cada banco dar um abraço em você. Mas às vezes um sai, outros entram e saem, e não dá tempo. Mas quantas vezes, meu amado, você teve a iniciativa de abraçar o teu pastor? Quantas vezes você já olhou nos olhos dele e disse: pastor, obrigado. Obrigado, porque aqui do altar você recebeu o alimento, meu amado, tantas vezes. Aqui do altar você recebeu água pura e cristalina, tantas vezes. Tantas vezes oramos por você, tantas vezes intercedemos pela tua família, te amamos, cuidamos de você. Tu tens o cuidado de abraçar e agradecer o pastor. Aqueles 10 leprosos, só um voltou para abraçar Jesus. Só um, meu amado. O Espírito Santo quer soprar um vento novo, um vento norte.
Coloque-se em pé na presença do Pai. É vento de renovo, é vento de paz. E quem vai te dar esse bálsamo nesta noite, quem vai te dar esta água nesta noite, é o nosso amado pastor. Venha cá, pastor. É Ele, meu amado. É Ele que é o ungido de Deus. É Ele que é o teu pastor. É Ele que Deus te colocou aqui para te alimentar, para te ensinar, para te mostrar o caminho. E nesta noite é Ele, é os lábios dele que Deus vai usar para te abençoar.